querido, minha querida, bem-vindo ao programa Em Frente. Sou o pastor Silas, estamos juntos aqui todos os dias em dois horários, 8 da manhã, 1h30 da tarde. Para quê? Para falar da Bíblia, da Palavra de Deus. Nós estamos falando sobre todos os livros da Bíblia, fazendo um panorama, geral, para que você possa saber pelo menos o que é um pouquinho de cada um. Nós falamos a respeito de 1 Samuel e agora nós vamos falar de 2 Samuel. Bom, 2 Samuel é uma continuação do 1 Samuel. Foi dividido assim, simplesmente de maneira didática, para facilitar a leitura. Claro que você lê um livro menor do que o maior, a gente prefere assim, então dividiu-se para que o conteúdo pudesse ser mais apreciado, melhor apreciado pelos leitores. Simplesmente isso. 2 Samuel é o 10º livro da Bíblia. Entre Gênesis até 2 Samuel já passaram-se 10 livros. Nós temos 66, então vamos continuar. O livro de 2 Samuel tem 24 capítulos. 24 capítulos e também está dentro daquela categoria de livros históricos de Israel. O livro ele narra toda a trajetória do rei Davi. Essa é a visão geral do livro, a trajetória desde quando Davi assumiu o trono com a morte de Saul. Embora mesmo tendo assumido o trono, a gente vai ver em 2 Samuel uma série de batalhas ainda que vão acontecer. O livro vai ser dividido em 5 partes, para a gente facilitar aqui o nosso entendimento. Do capítulo 1 ao capítulo 5, Davi é então finalmente coroado rei. Ele lutou com a família de Saul por 7 anos. Imagina como que é uma monarquia, como que é um rei. O reinado passa de pai para filho, só que Saul morto, Davi, que não era da família de Saul, assume o trono. É claro que os seus filhos não aceitaram isso assim de maneira tão fácil. E Davi então teve que lutar para manter-se no reino como rei por pelo menos 7 anos, até que finalmente a família de Saul se enfraquece e ele passa a reinar. Dos capítulos 6 a 10, finalmente ele estabelece o seu trono em Jerusalém, que não era ali a sede do reino não, mas ele transfere quando ele traz a Arca da Aliança, que tinha sido tirada do povo de Deus ainda lá em 1 Samuel, no capítulo 4, e agora Davi ele retorna com esta arca e a estabelece como símbolo da presença de Deus em Jerusalém, lá no lugar de culto e de adoração. Aí ele começa a fazer culto, dança ao Senhor, celebrando a alegria por conta simplesmente da presença de Deus entre eles. Ali ele faz uma amizade muito grande ele já tinha, na verdade, isso a gente vê lá em 1 Samuel, uma amizade muito grande com o filho de Saul, o Jonatas, e agora ele vai procurar os filhos de Jonatas para honrá-los e respeitá-los dentro também do seu reino. Na terceira parte, a gente tem os capítulos de 11 a 19, e aqui a gente vai ver o quanto a Bíblia é um livro que é inspirado por Deus, mas que narra a trajetória humana. E a gente vê casos de família, vamos dizer assim, os casos de família mais loucos que você pode imaginar. Davi adultera. Ele, no momento de férias, todo mundo vai para a guerra, ele fica em casa, ele vê Batseba tomando banho. Era a mulher de um dos seus melhores amigos, ele se interessa por ela, manda trazê-la. Ela era súdita, ele era o rei, e ele então a engravida. Ele tenta de todas as maneiras trazer o marido, que lealmente está na guerra, para poder dizer que o filho era do marido, mas ele não aceita. Tão leal era a guerra, o Urias, marido da Batseba, que ele não aceita saber que seus colegas estão lá lutando pelo seu país e ele está usufruindo do descanso na sua casa e tendo tempo com a sua esposa. E aí Davi então manda matá-lo. E aí começa, querido, uma loucura. Amnon, filho de Davi, estupra a irmã e a Tamar. O seu irmão, o irmão de Tamar, o Absalão, filho de Davi, claro, fica sabendo do caso e fica muito nervoso, pega um ódio do seu irmão Tamar, do Amnon. Ele tenta de todo jeito que Davi faça alguma coisa, Davi não faz, ele então vai e faz com as próprias mãos e mata o seu irmão. E como Davi não faz nada para ajudar essa situação, o Absalão então provoca o pai tomando o reino que era do Davi. E é uma situação complicada, porque nessa época então Batseba já tinha um filho de Davi, que era o Salomão, que não era o mais velho e nem era o filho original, ele era filho com uma mulher que, embora Davi casou com Batseba, mas ele era considerado filho de alguém com quem Davi adulterou.
E o reino estava prometido para Salomão. Claro que isso tudo não seria aceito de maneira pacífica. Então, e aí muitas coisas que você vai ler nesses capítulos, você vai ver que a sua família é uma benção. Depois também, queridos, a gente vê que do capítulo 20 ao 21, outro grupo aí de capítulos, né, o quarto grupo de capítulos, os conflitos continuam na casa. Existem muitas rebeliões, a família de Saul se levanta novamente para tentar destruir o reino de Davi, e assim, olha, o Davi vai sofrendo muito para poder manter o reino, até que no último bloco de capítulos, que vai do capítulo 22 ao 24, as preocupações aí finais, né, de Davi, e como ele finalmente vai também falecer, entregando o reino ao seu filho Salomão, e aí descansando, né? Mas tendo a promessa de Deus, de que Deus não deixaria faltar herdeiro para o seu trono, e que seria algo que o Senhor iria abençoar, seria a sua família. Mesmo que ele não tivesse visto durante um bom tempo essa alegria familiar, Deus iria prosperar o seu filho Salomão no reinado, e realmente foi assim. Quem escreveu o livro de 2 Samuel, que não falamos até agora, né? O autor de 2 Samuel não foi Samuel, né? Porque Samuel já tinha ficado para lá no primeiro Samuel, certo? Então a gente sabe que o primeiro Samuel foi escrito por Samuel, mas Samuel morre. E aí quem continua escrevendo toda essa história foram dois videntes, dois profetas, o Natã e o Gade, que eram os principais profetas daquele tempo, os videntes do rei Davi, e que davam a ele a posição de Deus nos negócios que Davi estava fazendo. Davi amava muito a Deus, o servia de todo o coração, mas como ser humano caía, pecava. O bonito de Davi é que ele se arrependia de todo o coração. Quando Saul pecou, Saul não se arrependeu. Saul teve um remorso, mostrou que não estava tão feliz com o que tinha feito, mas que ainda assim via que tinha benefício no erro. E Deus não se agrada disso. Quando erramos, a única coisa que deve ser dita por nós é: errei. Deus, conhecendo o nosso coração, sabe da verdade dele, vai nos perdoar e nos limpar de toda injustiça. E aí seguimos para não cair mais. Enquanto ainda vemos benefício no erro, no pecado, não houve arrependimento. E nisso Deus não atua. Então, fica aqui essa lição, né, dos livros e da história dos personagens desses livros, 1º e 2º Samuel. Não perca aí os próximos episódios. Queridos, quero deixar aqui para você uma coisa que vai acontecer na segunda-feira. Eu estive numa viagem, fui a Dubai, nos Emirados Árabes, por esses dias. Vocês viram que alguns programas aqui não foram parecidos com aqueles que a gente está acostumado. E eu sempre vou para os lugares, quer dizer, peço a Deus, Deus faz alguma coisa e nos dá aí um tempo especial, onde também a gente possa, claro, usufruir das coisas que Deus nos dá para usufruir, mas que também nós possamos servir ao Senhor, abençoar pessoas. E eu quero falar para você aqui sobre algo que eu venho orando muito ao Senhor, para que eu pudesse ser útil, né, de uma maneira maior, e pudesse não só interceder pela nação, pelo Brasil. Eu queria muito orar com alguém que estivesse lá, naquela posição lá do nosso governo, desde o federal, aqui em Rolândia. Graças a Deus a gente tem oportunidades dadas pela prefeitura, pelos governos, para que a gente possa buscar a Deus em prol da nossa cidade. Mas então, orando assim, nós estávamos tendo em Dubai a Expo 2020, que por causa da pandemia aconteceu em 2021, e eu soube lá, inclusive, que alguns dos nossos governantes e ministros e assessores estariam lá naquele lugar. Mas eu não fui para isso e orei a Deus, puxa, queria muito encontrar. E embora tenha ido na Expo 2020, não consegui passar por essa situação de poder encontrar alguém do governo e fazer uma oração com essa pessoa. Então você aguarda aí, porque segunda-feira eu consegui conversar com um dos ministros do governo federal e orar com ele. E eu vou passar esse vídeo aqui para você na segunda-feira, tá bom? Marca isso aí na tua agenda, não perca, vá concentrar os dois programas, às 8 da manhã e também às 1h30 da tarde. Depois a gente ainda vai reprisar um pouquinho para o pessoal ficar conhecendo essa história, tá bom? Foi uma entrevista, eu não sou repórter, mas eu acabei fazendo uma entrevista dentro do avião, voltando de Dubai. Você vai ver isso na segunda-feira no programa, depois que nós começarmos a falar de Reis, que será o próximo livro da Bíblia. Querido, é isso aí. Olha, se você quer falar com a gente de alguma maneira,
você pode entrar nas nossas redes sociais. Você já sabe quais são, né? O Facebook, o Instagram e também o YouTube. Todas elas têm o mesmo nome, Em Frente Responde. Você entra lá, procura no modo de pesquisa dessas redes sociais, você vai me encontrar. E aí você, se for no Facebook, você curte. Se for lá no Instagram, você segue. E se for no YouTube, você se inscreva no canal. Tá bom? Curte o vídeo se gostou, compartilha, comenta o que achar bom comentar. E vai ser muito bem-vindo. Tem também o nosso WhatsApp, que é o 439-9147-5007. Quer pedir oração? Quer saber a programação da igreja, da IPI de Rolândia, de onde eu sou pastor? Você pode ficar à vontade de mandar mensagem ali no WhatsApp. A gente vai responder na medida do possível. Tá bom, querido? Que Deus te abençoe poderosamente no amor e na graça do Senhor Jesus. Só deixar aqui um último recado, que nos dias 26, 27 e 28 de novembro, nós teremos o nosso congresso de células. Vai ter uma imagem aqui, você vai ver sobre isso. Esse congresso de células vai ter algumas programações bem especiais, tá bom? Na sexta-feira, às 7h30 da noite, lá na Santos Dumont 1075, onde fica a IPI de Rolândia, nós vamos receber o pastor Domingos, lá de Marília, do estado de São Paulo. Homem de Deus, tremendamente usado pelo Senhor na nação. E tem sido, assim, influente naquilo que faz, porque Deus o usa assim. A cidade de Marília tem muitas células, muitas casas onde o evangelho tem sido pregado por conta do avivamento levado pela primeira igreja batista de Marília, cujo pastor é o pastor Domingos, que estará conosco no dia 26 e 27. 26 sexta-feira à noite, 27 no sábado pela manhã. Às 8h30 da manhã nós teremos um café da manhã na Pousada das Alamandas para pastores e líderes. Se você quer participar deste café, o culto da sexta-feira é livre, entrada franca. Vá lá, as portas estarão abertas, máscara obrigatória, com todos os protocolos de higiene necessários para você participar com segurança. E aí, queridos, no sábado de manhã você precisa entrar em contato. Entre em contato com a secretaria lá no 43 30 15 27 27. 43 30 15 27 27 é o WhatsApp da secretaria. Você se inscreve para participar do café para líderes e pastores. As vagas são limitadas e aí você precisa se inscrever para isso, tá bom? Também no sábado, à tarde e à noite, nós teremos, especialmente à noite, pastor Kleb, lá de Lins, também interior de São Paulo. Ele também tem trabalhado com o pastor Domingos a questão de célula. Tem sido homem usado por Deus. Você não pode deixar de estar conosco. Durante o dia à tarde teremos programação para líderes de crianças, líderes de jovens e de adolescentes. Vai ser algo muito especial. No sábado 27, 7h30, entrada franca também, fica à vontade, participa com a gente. Domingo de manhã, pastor Kleb também trazendo uma palavra ali às 9h30 da manhã na Santos Dumont 1075. E às 18 horas, a grande celebração do domingo da IP de Rolândia, que daí você não pode ficar de fora, imperdível, dentro daquilo que Deus tem feito no nosso meio. Nós receberemos a cantora Nívia Soares, que no domingo às 18 horas, além de cantar, adorar a Deus, também vai trazer a palavra do Senhor, nos instruindo, dentre tantas coisas, sobre as questões de célula. Ela mesma que tem uma célula aí no YouTube, você pode pesquisar. Ela trabalha com células na sua igreja, Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Você que é cristão conhece. Que Deus, e que também não conhece também, né? Eles têm estado por aí na mídia e louvam e adoram o Senhor. Querido, que Deus te abençoe poderosamente. Eu vou ficando por aqui. Não perca o próximo programa. E vem aí essa entrevista com um dos ministros e também uma oração pelo governo. O Senhor tem nos dado essa possibilidade, né? Esse chamado para abençoar no nome de Jesus. Estou perto do aeroporto, os aviões estão passando aqui. Que Deus te abençoe, querido. Fica com o Senhor Jesus. Nós estaremos novamente juntos em breve, se Deus quiser. Esquece não, eu te amo em Jesus. Tchau.